Boa tarde, radiológicos! E eu e a doutora Lona Bastos vamos trazer mais dicas importantes aqui hoje. Oi, oi, Bia. Boa tarde. Oi, pessoal. Boa tarde. Bom, vamos começar aqui, né? Nos apresentando para quem não conhece a gente ainda. Somos cirurgiões dentistas, especialistas em radiologia odontológica e nós somos docentes na área e trabalhamos aqui, né, com o ensino em odontologia e em radiologia. Pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto importante e coloco para vocês a seguinte questão, Lua. Será que dá para a gente atender pacientes com necessidades especiais? Aí eu quero que vocês pensem, a gente já vai falar, quem são esses pacientes que têm necessidades especiais? Será, Lua, que um paciente diabético é um paciente na radiologia odontológica que tem uma necessidade Uhum. especial? Será que é ele que a gente está falando aqui, por exemplo? Quem são os É. pacientes com necessidades especiais? Vamos falar. Quando a gente fala de necessidades especiais, a gente abre um precedente bem grande para todos os tipos, para os tipos de paciente. Em odontologia, a gente tem um paciente especial ligado a doenças sistêmicas, os diabéticos, cardiopacas, pacientes oncológicos e por aí vai. Mas em radiologia, como a gente não trata, não administra substâncias químicas ou faz procedimentos cirúrgicos, os nossos pacientes, a gama de pacientes especiais para o atendimento radiológico reduz um pouco, o que não significa que a gente não vá ter nenhum problema, né? Então, a gente Exato. tem a necessidade especial de pacientes com limitações físicas. Então, por exemplo, um cadeirante, uma pessoa que utilize muleta ou andador, né, que não tenha um bom Isso. suporte de tronco, que não possa ficar em pé por conta própria, né, que necessite de um Que tenha acompanhante, isso, que vai gerar que algum tenha problema. Isso. Na isso, hora da algum gente problema de posicionar. adaptação física. É. E até Exatamente. mesmo, Flávia está aqui falando, e questões neurológicas. Então, Neurológicos. problemas com pacientes com condições Mentais, né? neurológicas, mentais, né? Então, um paciente com síndromes que acometam a cognição. Então, um paciente Down, um paciente autista, um paciente com senilidade, né? Os vários tipos A de própria demência, idade. Alzheimer, né? Então, várias condições assim a gente, né, vai ter que lidar com esses tipos de pacientes no nosso dia a dia. Exato. Então, vocês já notaram essa dica aí, né? Quem são os pacientes que têm necessidades especiais na radiologia? Eles vão requerer algum tipo de atenção nossa, dos Uhum. profissionais que vão realizar os exames, sejam cirurgiões dentistas lá no consultório odontológico, seja o técnico tecnólogo, o biomédico, o TSB, o ASB, na hora de realizar esse exame lá na clínica. Então, assim, dá para atender esses pacientes e a gente vai mostrar aqui alguns casos específicos. Então, só uma observação: criança é um paciente que tem uma necessidade, digamos assim, especial, só que é um público especial. E aí a gente Uhum. abordou já numa live específica, né? Sobre Isso, na semana criança. passada. Isso. Então, por isso que a gente não vai falar de crianças hoje, tá? Então, Uhum. vamos lá, Lua. Pacientes que têm dificuldades, vamos dar um exemplo, né? O paciente que é portador de Parkinson, né? Então, essa doença, Isso. ela gera uma limitação ali de compreensão, às vezes também um pouquinho, né? Uhum, E de uhum. limitação ali na hora do paciente se posicionar. E como que a gente pode solucionar esse tipo de problema na radiologia odontológica? Vamos falar, pessoal. Isso. Se esse paciente ele tem uma indicação de um exame, vamos dizer, com um tempo de aquisição um pouco mais elevado, por exemplo, aqui síndrome de Down, A beleza. Dani tá falando Eu, aqui, ó. eu vou dar um bom exemplo de síndrome de Down. De todos os Mas já pacientes com já. dificuldade cognitiva, eles são os mais maravilhosos. São os que mais a gente consegue Não uma é. boa resposta deles, né? Eles são ótimos. Mas enfim, voltando. Vamos falar do Parkinson. Então, quando a gente fala da questão do Parkinson, né? Então, principalmente nesses exames que a gente tem um tempo de aquisição maior, uma Maior. panorâmica ou uma tomografia, por exemplo, a gente dá mais chance, mais tempo. Olha que é pouco tempo, né? Já é Não pouco chega a 20 tempo, né? segundos de aquisição, nem É. menos. Mas a gente tem muito tempo para o paciente se mexer. Então, esses tipos de exames podem ser contraindicados para esse tipo de paciente. Então, a gente pode ir para uma periapical, né? Ir para uma oclusal para tentar fazer, né?
Também uma possibilidade, quando a gente está falando de tomografia, de feixe cônico, é tentar utilizar o menor FOV possível, o menor campo Para que possível, seja porque aí o exame é mais mais rápido. rápido. Isso. E a chance de mexer é menor. E uma outra coisa que alguns fabricantes já estão ligados nessa questão também, não estou fazendo publicidade, mas o único tomógrafo que eu conheço que faz isso, Bia, se você lembrar de mais algum que faça, o Morita, o VeraViewer e o Acutomo, os dois tomógrafos da Morita, eles têm uma ferramenta que é como se fosse um frame de um filme e você consegue captar qual foi o momento da aquisição que o paciente se mexeu, você corta aquilo do filme e aí você consegue remover alguns tipos de movimentação. Não são todos. Não são todos. Mas para algumas situações clínicas muito interessante essa ferramenta que o Morita faz. Eu não conheço outro também que faz isso, Lu. Então, no mercado... eu só conheço hoje o Morita. A gente desconhece se tem outros. E é importante que é um fator relacionado aí ao aparelho. E contando que a gente não tenha isso do aparelho, né? Então, sabe o que é importante a gente pontuar aqui também? Essa comunicação com a pessoa que está junto, com o acompanhante da pessoa que tem uma necessidade especial, porque às vezes a gente vai gerar um desgaste ali naquele momento, né? Uma dificuldade ali de entendimento, por exemplo, e aí vai dificultar um pouquinho o nosso exame. Então, às vezes, vamos dar um outro exemplo de um paciente autista, que aí, nesse caso, é importantíssimo, gente, a comunicação nossa com quem? Com o acompanhante, porque o autista, ele já conhece, né? A pessoa ali, pode ser o pai, a mãe, o acompanhante dele. Então, você tem exemplos que você também já... É uma comunicação indireta, né? Na verdade. Isso. Às vezes só do olhar, de saber. Esses pacientes, e acho que todos esses pacientes especiais, a gente até já falou isso em outras lives, quando a gente falou de idoso e de criança, são pacientes que, quando da marcação, já é interessante a recepcionista anotar essa necessidade especial para que o técnico, o tecnólogo, né, isso no caso de uma clínica de radiologia, ou o auxiliar, o profissional, o dentista, já possa se preparar para lidar com aquela situação e que não seja um fator surpresa. Acabou de chegar, o que é que eu vou fazer? Que você tenha pelo menos algum tempo para se preparar, né? Para buscar trocar informações com algum colega mais gabaritado, que já tenha mais experiência, ou na própria literatura, né? Buscar um auxílio com isso. Então, acho que isso é bem interessante, marcar, já saber essa informação previamente, a condição do paciente. Exatamente. Gente, essa dica é importantíssima, não está em livro nenhum isso. Então, vocês tendo conhecimento previamente do tipo de paciente, vocês já vão se preparar para isso. Então, porventura, um paciente autista, por exemplo, que tem já uma dificuldade em relação ao toque, né? Então, a comunicação visual com a pessoa, com o acompanhante que está com ele, né? Vai facilitar aí o processo de entendimento. Então, aí são 3 pessoas envolvidas no caso, né? Quem está realizando a radiografia, o acompanhante. Então, nesse caso, o acompanhante vai ter função, né, Lu? O acompanhante não está ali vai ter função, é isso. A gente sempre fala que o acompanhante ele só vai ficar se for estritamente necessário. E esse é um caso estritamente necessário. Exato. Né? Pacientes especiais vão requerer falar de paciente essa especial, presença. Isso, ter atenção com esse acompanhante. Então, paciente especial, quem são? São aquelas pessoas que têm algum tipo de dificuldade motora, né? Que pode ser fisiológica, né? Alguma condição, a pessoa já nasceu com algum tipo, né, de condição sistêmica que dificulta... Congênita. Isso, congênita, que dificulta o posicionamento. Usuários de muletas, de cadeiras de rodas, pacientes, né, que a gente deu exemplo de síndrome de Down, por exemplo, e autistas. Então, esses pacientes, você sabendo previamente que você vai atender, você já pode ter essa comunicação com o acompanhante, para que ele vá com o acompanhante, porque vai certamente facilitar e vai tornar esse atendimento possível. Então, assim, é possível e a gente está mostrando para vocês aqui. A gente falou do caso de paciente que tem Parkinson, né? Então tem a dificuldade motora. E tem aqueles pacientes que têm dificuldade de posicionamento aqui, da sustentação da cervical também, né, Lua? Isso. Só voltando ainda na dica do autismo, que eu me lembrei de uma dica. Ela até entrou aqui um pouquinho mais cedo, doutora Thaís Feitosa, depois a gente bota até o arroba dela aí. Cadê ela? Ela é especialista em odontologia hospitalar, além de ser radiologista e estomatologista também. Então ela tem várias dicas para lidar com esse tipo de paciente também. E uma questão interessante, né? Algumas questões a pontuar. São pacientes que na hora de marcação do exame a gente pode perguntar ao próprio acompanhante qual o horário melhor para ele. Então, evitar horários que aquele paciente está mais agitado
ou horários que combinem melhor o efeito, porventura, de algum medicamento que ele faça, né? Então, o acompanhante vai saber qual é o melhor horário. Aquele paciente chegando Exatamente. na clínica dá realmente uma prioridade de atendimento. E aí, quem veio através do meu Instagram, eu postei hoje um símbolozinho que parece É o símbolo uma do voltinha autismo. assim, né? É o símbolo do autismo, é um quebra-cabeça todo colorido. É o Ó, símbolo do autismo e é por lei hoje já obrigatório que esse tipo de paciente tenha prioridade, esse tipo de pessoa tenha prioridade nos serviços, juntamente com um cadeirante, juntamente com uma gestante, com um idoso, por aí vai. Então já é um direito adquirido desse tipo de e paciente e de seus acompanhantes, paciente. Então, né? Então, você não vai chegar o paciente e deixar ele na recepção mofando muito tempo, porque aquilo vai influenciar no comportamento dele, né? sim, na capacidade de compreensão e de ser. é, do exame ser mais assertivo, dele compreender a necessidade e estar mais disposto. Então, essa dica do horário também do Uhum, exame, a gente já deu em outras lives. É importante uhum. isso, porque tem Para horários que o outros tipos de paciente. paciente também, para Isso. criança, para idosos, Que o tem paciente muito está a mais ver. colaborativo, né? A Juliana Uhum, aqui, a Juliana é aluna nossa aqui, ela é especialista de radiologia, e ela tá falando que o filho dela é autista hiperativo, e que deu muito trabalho para fazer o uhum, raio-x. Pois é, Ju, então você realmente tem um conhecimento de causa, e em locais estranhos, a gente falou do autismo, né? Tem dificuldade de posicionar a cabeça, de ficar com a cabeça parada. Então, por mais que o exame seja rápido na radiologia odontológica, a dose de radiação seja baixa, a gente tenta dar essa atenção especial para esses uhum, pacientes que têm necessidades especiais, tornando então esse atendimento mais assertivo e uma imagem que uhum, tenha qualidade diagnóstica para o radiologista poder emitir o laudo, tá? Podem ir uhum. mandando aqui Mais dica perguntas, gente. para Eu tenho Vamos falar de mais mais dica para exemplos? autista também, né? Autismo Esse tá. também é um paciente. É porque perguntaram muito pra gente sobre autista nas outras lives e a gente foi A falando que a gente gente foi ia falando. falar em algum momento. É É, agora, gente. a questão da comunicação visual é muito forte para eles, então muitos deles não conseguem estabelecer um contato visual. E, além do toque, né, que Bia já mencionou também. Então, por Isso. isso, a comunicação ser indireta através do acompanhante, eu acho que gera uma colaboração muito maior, um conforto muito maior para esse tipo de paciente. É um Tá? Então, a acolhimento, gente né, vai. Lua? É um acolhimento. A gente vai falar com o acompanhante: olha, o exame vai ser assim, assim, assado. Fala do jeito que você já está acostumado a lidar A com ele, linguagem. né? Para tentando a Isso. linguagem, porque a pessoa conhece o seu, né? O seu protegido Seu- ali, o seu filho, ou sobrinho, ou o que seja. Então, aquela pessoa Exatamente. vai ser o nosso porta-voz. Lembrando que se ela for ficar na sala, ela vai, né? O acompanhante, ela vai usar o colete, né? Um colete para se proteger Sim, devidamente. todos os princípios Tá? de Então, essa radioproteção questão aí. vão ser Ô, respeitados Lua, não só para o paciente, como para o, o o, acompanhante. o acompanhante Tem também. uma. E mais uma última coisa que Thaís me lembrou ontem, que eu achei importantíssimo com relação a esses pacientes. A grande maioria dos nossos equipamentos emite som, né? Tem um aviso sonoro. Exato. Infelizmente, a gente não tem Pi. como desativar, né? O pi, ou então na tomografia, o pi! E Isso. aquilo pode Gera um causar uma desconforto. reação naquele tipo de paciente, nos autistas, já que eles são muito sensíveis também a estímulos sonoros. Então, conversar com o acompanhante e falar isso para o acompanhante, porque é uma coisa que para a gente já é muito comum, né? Lidar com o barulho e que não é nem tão alto assim, mas a gente não sabe Isso. como aquele paciente vai Vai receber. reagir. Então, vai reagir. Então, assim, uma dica que eu vi algumas pessoas falando, mas isso depende do paciente, é se ele aceita fone de ouvido. Para alguns tipos de exame, a gente pode até pode aceitar. usar. Então, se ele aceitar um fone de ouvido para ouvir uma música que ele já seja acostumado, ou então, se for muito complicado para realizar a PAN e a tomo por conta do barulho ser mais demorado, a gente pode sempre ir para tentar ver se uma periapical não vai ser adequada para aquele caso. Então, a gente precisa conhecer a solicitação, a indicação, ou até recorrer ao dentista em algum momento para Quando saber necessário. se a gente precisar substituir uma técnica por outra, no E- caso de um paciente com necessidade especial como esses, né? Exatamente. Então, essa comunicação de quem está ali na frente do atendimento, recebendo, marcando, né, principalmente marcando os exames, é importantíssima, porque ali você pode já ter uma orientação, né, da pessoa que está marcando, desse acompanhante que vai, né, com o paciente, que conhece o paciente e vai dar informações importantes, né? Então, nessa questão que a gente está falando aqui do paciente do autismo,
do barulho sonoro, a gente pode também mostrar como realiza, né, como o exame é realizado, né, ele sem emissão da radiação, para que o paciente se sinta um pouquinho mais confortável em saber o que é que vai acontecer, né, para que ele consiga então entrar na sala e ser receptivo ao exame, né? Tem um outro exemplo também, Lu, que a gente pode falar, que é paciente com paralisia cerebral, que já aconteceu. Já aconteceu comigo. Eu já era comigo estagiária também. na época. E aí eu recebi um paciente, aproximadamente 6 ou 7 anos de idade. Ele tinha tido paralisia cerebral. Usava, né? Era cadeirante, estava acompanhado da mãe, mas ele não tinha. Ele não tinha um suporte cervical. Suporte aqui, então ó. ele Não ficava, ficava né? retinho. Ele não ficava com o seu pescocinho esticado. E a requisição isso foi na época na faculdade. A requisição era para realizar uma radiografia panorâmica. Bom, e aí, era um equipamento bem realizar? Antigo que a gente tinha na faculdade, isso, né, na minha época lá. Então era um equipamento que já era bastante antigo e eu já era, na verdade, eu já era estagiária, eu estava no doutorado na época quando eu recebi. Então eu já tinha um nível de percepção diferente do que quando eu estava na graduação. E aí a mãe era muito solícita, tranquila, né? A gente baixou a equipamento e coisa e tal, mas quando eu percebi que ele não tinha a questão cervical, a estabilidade, eu percebi que não ia conseguir fazer o exame, pelo menos não naquele equipamento, não aquele exame. A mãe até se prontificou. Não, eu fico com ele no colo e eu seguro o pescoço. Ela foi muito, assim, muito, né, solícita. Mas quem conhece a técnica panorâmica sabe que isso não vai dar certo. Por quê? Porque quando a gente segura, se a mãe fosse segurar pelo pescoço, o feixe de radiação tem que vir de baixo para cima. A gente falou disso até ontem também, né, na outra live. E aí os dedos da mãe iam sair no exame, iam atrapalhar a visualização. Então eu nem tentei, porque eu já sabia que não ia dar certo. Então aí a gente descartou essa possibilidade, né? Existe um equipamento, Kaina tá perguntando. Kaina, o que é que acontece? Eu já vi alguns equipamentos no mercado que tem um suporte estabilizador da cabeça, que a gente passa uma fita ao redor da cabeça e ela fica. Legal, dá para fazer. Isso para qualquer paciente, mas principalmente para um paciente como esse, melhor ainda, tá? Eu tô falando de um equipamento que eu tinha que era super velho, analógico, não tinha recurso nenhum, era da Faculdade Federal da época que eu estudava. Então a gente não conseguiu adaptar para essa criança em específico. Mas hoje em dia, alguns equipamentos já têm uma estabilização de cabeça um pouco melhor. E a gente pode tentar, né? Observar direitinho. Agora, esse que tem a fita é um velcro. Esse é maravilhoso para essa situação. Eu sei que alguns equipamentos da Kodak tem. E tem duas hastes assim, e aí você consegue e ele tem a fitinha. E fica direitinho. Se eu não me engano, o Eagle também tem essa possibilidade. Hoje a gente está falando várias marcas, mas não estamos ganhando nada. E aí, voltando para o menininho da paralisia, então, eu não consegui ir naquele equipamento que a gente dispunha ali na época. E como o paciente ele era da própria faculdade, eu falei com a aluna que atendia ele na pediatria e era para visualizar, não me lembro se ele estava com uma retenção prolongada de tecidos, eu não me lembro direito, mas era uma questão envolvendo o 1121, né, que ele ainda não tinha erupcionado. A doutora Thaís, oi, Thaia, falando dela aqui já. Falamos de você. Como é quando fala dele? Quando fala do diabo, ele mostra o rabo. Oh, meu Deus. Eu tenho intimidade com ela para brincar assim. Leila também, querida. Foi minha aluna Leila também entrou ali. Uma queridona, a doutora Thaís, que trabalha com pacientes especiais. Ela é Se radiologista. vocês quiserem pegar mais dicas lá no Instagram dela também tem. Pega aí, anota o arroba dela aí. Nós estamos te usando de exemplo aqui, viu, Thaís? Com certeza. E aí esse menininho, né, eu parti para uma periapical porque a aluna tinha me dito, vamos ver a situação, por que o 1121 dele tá muito retido. Eu falei, pronto, vamos fazer uma periapical, vamos tentar, porque a periapical, a mãe sentou, colocou ele no colo, segurou a cabeça, segurou o filme, muito mais rápido, os dedos para trás, e aí a gente conseguiu obter uma imagem muito boa até, mas a gente precisou fazer essa adaptação técnica
de acordo, né, com o que o dentista também informou para a gente. Então, isso é uma possibilidade que a gente pode fazer nesse tipo de paciente ou em outros também. Exato. Então, é importante, gente, conhecimento de quem está ali na lida fazendo os exames, o conhecimento a respeito das técnicas, do tipo de exame que a gente consegue fazer, adaptações. Então, é possível a gente realizar num paciente que tem necessidade especial, com algumas adaptações. Em outros casos, a melhor alternativa é se comunicar com o acompanhante, né? Para que ele ajude realmente ali na maneira de conversar, principalmente nos casos desses pacientes que têm dificuldades aí mentais e neurológicas, né? O caso do autismo, que nós estamos falando bastante. Aí tem cadeira, Lua. É legal a gente falar também Sim, daquele do tipo de cadeira, né? suportezinho, do tipo de cadeira que acontece bastante aí na rotina clínica. E é uma dica legal para a gente ter no consultório ali, na clínica de radiologia odontológica. A rampinha de A madeira. gente, para pacientes cadeirantes, né, a depender da altura que seu equipamento vá, Que ele por não vai exemplo, descer. equipamento de tomo ou de pan, se ele não descer muito, você pode mandar fabricar uma rampinha de madeira, né, que o paciente não precise sair da sua cadeira, ele suba na rampinha e uma parte dela seja plana, né, tem a curva, a inclinação, que se eu não me engano, não pode ser superior a 30 graus, acho que tem uma indicação dessa. 30 graus. É 30 graus, né? Só E o aí pessoal você entender. sobe. Só o pessoal entender, nós estamos falando, gente, da altura do equipamento, que ele tem uma altura que ele vai descer, né? E até onde ele vai subir também. Pacientes muito altos, a gente vai ter que fazê-lo sentar numa cadeira. Exatamente. É isso que a Lu está explicando. Existem rampinhas de madeira que a gente pode pedir para construir e deixar ali, né? De stand-by ali guardadinhas. E na necessidade a gente pode pedir. Pode complementar, Lu. Uma outra coisa pode ser uma escadinha também para pacientes com estatura reduzida, seja criança, né? Ou seja, realmente com problemas aqui na clínica, de altura. Em Rio Preto, a gente tem uma escadinha Degrauzinho, dessa, assim, um degrauzinho. São 2 degrauzinhos, né? Então a gente já deixa ali do ladinho, junto com a rampinha de madeira, para a gente poder já usar nesses casos. Então, assim, na hora que a gente vai chamar o paciente, a gente já está preparando, né? Entendendo que pode ser um paciente que tem essas necessidades especiais. Então, assim, a cadeira também, né? A gente pode utilizar a cadeira que tenha controle de altura, tanto para paciente muito pequeno ou paciente de estatura muito alta, que o equipamento não vai. Vamos dar, já puxei aquele exemplo de novo, um jogador de basquete, uma pessoa muito alta. Então, às vezes, o limite do equipamento, né, ele não vai até a altura daquele paciente. Então, você senta aquele paciente, né, numa cadeira que você regule a altura, que tem aquele equipamentozinho para regular, e aí você consegue fazer. Para paciente que também usa muleta, andador, é uma possibilidade também você botar ele sentado. Criança, né, que tem a chance de se mexer mais, é legal. Tem algumas clínicas que têm feito isso de protocolo para todo paciente, né? Até para tomografia também e para PAN. É uma dica, mas lembrando gente, que a cadeira, ela não pode ter aquele suporte. Essa minha cadeira mesmo aqui, não sei se vai dar para vocês verem, ela é baixa. Então, o ideal é que a cadeira ela não tenha aquele suporte, aquele encosto de cabeça. Porque senão aquele encosto vai sair na panorâmica ou na tomo. Tá? Então, para uma periapical pode até ter. Mas para uma panorâmica e uma tomo não pode ter o suporte de cabeça. Na periapical, na verdade, a gente precisa, né? Para poder estabilizar. É bom, porque o paciente vai estabilizar. Isso. Então, assim, é importante vocês deixarem aí esses materiais, instrumentos de apoio que vão ajudar nesse momento, a gente realizar as radiografias, entendendo que a gente vai sempre tentar realizar a melhor imagem que vai gerar um melhor diagnóstico para a gente. Então, assim, respeitando as doses de radiação, a gente já falou de dose de radiação ontem, e hoje estamos falando aqui de se dá para a gente, né, atender com qualidade pacientes que têm necessidades especiais. Então, é possível, gente? Agora eu pergunto para vocês. Coloquem aí nos comentários. É possível a gente atender com qualidade pacientes que têm necessidades especiais? Sim ou não? Eu acho que a questão é evitar o elemento surpresa, né? O elemento surpresa sempre vai jogar contra você. Então, se você estiver preparado para receber aquele paciente, claro que você pode ainda assim ter um paciente com um grau do espectro autista elevadíssimo e que mesmo com todo esse preparo não consiga, mas há uma possibilidade. Eu acho que você se coloca numa posição empática quando você pelo menos tenta e compreende aquela isso que eu ia falar, a questão importante aqui também, anotem isso, essa empatia que a Lua tá se referindo, é a gente quebrar essa barreira de achar que não é possível. Então, muitas coisas vão partir da gente, profissionais da área da saúde, entendendo a necessidade do paciente de realizar aquele exame.
entendendo que ele não está ali de brincadeira, não acordou e falou, vou lá fazer, principalmente paciente que tem necessidade especial. Então, é um ambiente já médico-hospitalar, né? Numa clínica, existe o pessoal usando branco, não Tudo importa. aquilo já influencia. Isso. Então, esses pacientes, eles requerem uma atenção especial e eles merecem isso, porque, assim como os outros pacientes, eles vão precisar de uma imagem que vai ser, que vai ter qualidade para a gente conseguir fazer o diagnóstico. Então, não é porque é um paciente especial que a gente, não vou fazer mais ou menos. Não tem mais ou menos. Ou a gente faz bem, né, Lua? Ou a gente não faz o que a gente, né, se propôs a realizar. Se propôs a fazer. Humanização, Mas ó, é Flávio. buscar, né? É É isso aí, buscar a Flávio. informação. Existe literatura sobre isso. Existe hoje, né, pessoas disponíveis para falar sobre esses assuntos na internet, pessoas gabaritadas. É só realmente se familiarizar com o problema, ter empatia para lidar com esse público, porque aquilo realmente, como o Thaís falou, aquilo vai fazer uma diferença na imagem do seu serviço, do seu consultório, da E sua olha clínica, só, seja ela de radiologia ou não, né? isso é bacana, a Ju aqui de novo, nossa querida Ju tá falando, que é importante oferecer esse treinamento. Uma clínica, né, se você é gestor de clínicas, responsável da sua clínica, você pode tornar isso um fator né, diferencial, né, desse atendimento especial. Então, assim, se torna uma experiência gostosa, satisfatória. Esse paciente que vai lá, o seu acompanhante, esse atendimento humanizado, né? Então, ainda mais em tempos como esse que a gente está passando, né? A questão da comunicação, Lua, eu acho que é muito importante, né? Quando a gente fala, nós pontuamos aqui, mas bater na tecla dessa questão da comunicação Sempre. com os acompanhantes e o próprio profissional ali no momento, olhar para aquele paciente realmente com um olhar humano, né? Entendendo a dificuldade dele e fazendo o possível ali, e é possível a gente né, fornecer isso para o Mesmo no nosso nosso paciente. rápido contato, a gente pode passar algum tipo de acolhimento, sim, né? E aquilo vai Exatamente. influenciar no resto do tratamento que aquele paciente vai fazer ali com o dentista, seja ele qual for. Vai ser uma experiência positiva que pode ser levada para as outras etapas do tratamento dele. Não tenho dúvidas. Gente, é isso então, ó. Vamos encerrar. Obrigada, queridos. Estamos aqui por vocês, por nós, pela nossa radiologia, para a gente melhorar os nossos atendimentos, nosso padrão de qualidade, né? Para o nosso paciente. Obrigada, gente. Voltem amanhã. Quem for dentista, traz os auxiliares de vocês também. A gente está dando dicas que são muito válidas para Sim, quem faz radiografia no consultório também, tá? Vai ter muita coisa ainda para esse público também. sim, para todo mundo que trabalha com radiologia odontológica, seja dentista, graduando, tecnólogo, técnico, biomédico, ASB, TSB. Então, hoje o campo aí de quem pode trabalhar com radiologia odontológica é extenso, né, Lua? Tá aí na portaria 453, da Anvisa, na RDC 330. Então, a gente precisa realmente equilibrar e melhorar o padrão de qualidade desses nossos serviços oferecidos. Tchau, então, pessoal. Espero vocês aqui amanhã para mais um Tchau, bate-papo. Camila, Anderson. Tchau, Lua, minha querida. Um Tchau, beijo. Bia. Até amanhã. Um beijo, Maravilhosa. Thay. Obrigada por ter vindo. Tchau, Até, gente. gente. Tchau, radiológicos.